Foi uma viagem longa no Camburão e, e o tempo todo eu pensando, meu Deus, o que vai ser de mim? O que vai ser de mim? O que vai ser de mim? Aí quando adentramos o presídio, abriram a porta do Camburão, já veio uma policial penal falando, mão para trás, nunca ande atrás de uma policial, cabeça baixa, aqui tudo você tem que falar sim senhora, com licença senhora. E se você vê uma policial de um lado, você tem que trocar de lado e pedir licença a ela. Mas foi assim, num tom bem ríspido. E eu senti assim uma diferença, porque na Polícia Federal os policiais pareciam assim muito consternados. Vamos falar do tratamento da polícia. Quando eu tava no carro e o policial bateu no vidro, ele foi bem ríspido comigo, foi bem autoritário. Dentro do prédio da Polícia Federal, eles estavam bem consternados, bem assim, sem entender direito, pareciam não estar entendendo direito o que estava acontecendo. Pareciam bem contrariados. Na penitenciária, parecia que tipo assim, não estavam recebendo duas presidiárias comuns e bandidas, e não interessa o motivo, você vai ser tratado igual a todo mundo aqui. Então eu fui tratada como bandida, só que eu me considero pior, ter sido tratada pior do que bandido, porque ao longo do meu relato vocês vão ver que eu não tive acesso aos advogados, né? E aconteceram outras coisas também durante a prisão. A policial já chegou assim falando, né? Dando essas instruções. Eu falei assim, não vou perguntar nada, eu vou ficar. Até conversei com a outra presa aqui, a gente tem que ficar, né? Mudinha, não dá pra nem pra perguntar nada, né? Aí fui conduzida para uma parte, entrei no prédio lá do presídio, pegaram aquela sacola de coisas, de doações que eu tinha recebido na Polícia Federal e também das coisas que pertenciam a outra presa, falaram que praticamente nada poderia entrar, deixaram entrar apenas com uma manta, porque era clara, de cor clara. Me colocaram de frente para a parede, tinha que ficar de frente para a parede. Isso fez lembrar aqueles tempos de criança que antigamente você ficava de castigo na escola olhando para a parede. Eu fiquei no chão com as mãos para trás, olhando para a parede, até que eu recebi a ordem de ir para uma espécie de baia e tirar minha roupa. A outra presa ficou numa baia ao lado da minha, eu não a via, e mandaram eu tirar minha roupa ali. Eu fiquei completamente nua, tinha algumas policiais. Aí mandaram eu repartir meu cabelo, mostrar, abaixar a cabeça, depois mostrar a minha nuca, virar de costas, e eu tive que mostrar o meu corpo. Depois mandaram eu virar de costas e abrir as minhas nádegas, né, para mostrar o meu ânus. Mandaram também eu abaixar e levantar 3 vezes, tanto de frente quanto de costas. Ai, foi muito constrangedor. E também arreganhar a vagina.
mostrar a vagina e depois trouxeram um kit. Eu fiquei ainda um tempo pelada, ficaram tipo assim, só olhando o meu corpo, procurando se tinha alguma marca, alguma cicatriz, se tinha alguma tatuagem, porque teria que catalogar o meu corpo. E não encontraram nada que pudesse ser catalogado. Eu me senti muito uma coisa, né? Não me senti realmente humana. Aí trouxeram um kit, mandaram que eu abrisse, falaram que eu não poderia ficar com sutiã, porque o sutiã tinha bojo, e falaram até que eu não poderia ficar com a calcinha, mas eu insisti. Aí, como era cor rosé, falaram que eu poderia ficar. E no kit tinha uma bermuda branca de tecido fininho, e era uma bermuda branca até o joelho, mas estava muito frio, gente, muito frio. Eu não poderia nem ficar com a minha meia, porque ela era preta. Não poderia ficar com o meu casaco, que eu pude ficar na Polícia Federal. Foi horrível. Aí tive que colocar aquela bermuda branca, só tinha uma bermuda branca. Tinha umas 4 camisas de manga curta, a manga era laranja, a camisa era do tecido branco e eu tava sem sutiã. Aí, como eu tava com muito frio e eu tava também com receio de ficar com meu seio à mostra, eu coloquei uma camisa. Tinha uma só camisa de manga comprida, que era laranja. Coloquei essa camisa de manga comprida laranja por cima dessa de manga curta e coloquei mais uma de manga curta. E fiquei sem sutiã. E pude ficar com essa calcinha. Aí no kit tinha um sabonete, tinha um desodorante, tinha um repelente, tinha um sabão em pó, um saco com sabão em pó, tudo transparente. Aí elas entregaram uma escova de dente e ordenaram que eu quebrasse o cabo. Aí uma policial começou a rir falando que eu era muito fraca, que eu não ia conseguir quebrar, e a outra falou, se ela não quebrar isso, ela não sobrevive aqui dentro. E eu fiquei muito assustada com isso. Eu usei toda a minha força e quebrei. Aí a outra riu e falou, tá vendo? Ela aprende. Aí fiquei ainda, né? Eu tava com 3 blusas, então meu tênis não pôde entrar, então eu fiquei descalça. Elas ordenaram que eu voltasse para a parede, porque a outra presa tinha muitas tatuagens, aí eu tive que ficar esperando catalogar as tatuagens dela. Depois, no momento, mandaram fazer aquela, eu acho que foto clássica, né? Eu ir para um canto, tirar a foto do meu rosto. E começaram a me fazer perguntas. Qual era a minha facção? Se eu tinha alguma facção? Qual era meu nome de guerra? Se eu tinha algum inimigo do crime? Umas perguntas assim. Eu falei, meu Deus, eu não sou bandida. Eu não tenho nada disso. E tudo eu respondia não, né? Aí depois perguntaram qual era a minha orientação sexual. Perguntaram também qual era a minha religião. E no dia anterior, aí eu pensei, eu até conversei com a outra presa assim, se a gente falar que é evangélica, eu poderia ficar na ala evangélica. Mas na hora que ela perguntou qual a sua religião, eu não pensei em outra coisa. Falei, eu sou católica.
Então, por mais que isso tenha passado na minha cabeça no dia anterior como uma estratégia, graças a Deus eu não neguei. Eu não neguei a minha fé. Perguntaram 4 nomes de pessoas que iriam me visitar e que tinham que ser da minha família. Só que a minha família estava a mais de 1000 quilômetros de distância de mim. Brasília é muito longe de Campos. E meus tios já têm idade. Aí eu pensei, meu Deus, eu não sei nem... Tinha tido aquela notícia no caminho de que ninguém conseguiu contato com a minha família. Falei, não vai vir ninguém. Eu acho que eles nem sabem que eu tô aqui. Eu perguntei se poderia falar o contato de alguém de Brasília, porque eu conheci algumas pessoas de Brasília enquanto eu tava nos 300. Mas não. Eles falaram que só da família. Aí eu falei, não tem ninguém. Nossa, eu me senti muito abandonada. Aí depois disso, elas mandaram ficar esperando mais um tempo, olhando para a parede. E alguns membros depois eu fiquei sabendo que alguns membros do grupo dos 300 soltaram fogos em frente ao presídio. A gente começou a ouvir barulhos de fogos e as policiais começaram a debochar da gente. Estão soltando fogos por causa delas. Meu Deus, ou são loucos ou estão comemorando que elas foram presas. Isso foi usado como motivo de deboche. Aí teve um momento em que eu ouvi um barulho, eu olhei pro lado, aí eu levei uma bronca bem áspera da policial falando, você não tem direito de olhar, olha pra parede. Mas a gente mandou você olhar pra parede, é pra parede que você tem que olhar. Foi um reflexo, né, na verdade, algo instintivo. Eu ouvi um barulho do lado, eu virei o rosto assim um pouquinho. Não podia. Aí depois eu fui conduzida para a cela. Aí ordenaram que eu ficasse de pé, que eu andasse à frente da policial e que eu andasse de cabeça baixa, que eu não tinha mais o direito de andar de cabeça erguida. E eu acho que é daí que vem aquela frase popular, eu posso andar na rua de cabeça erguida. É porque lá não pode. Aí eu fiquei na maior dúvida, porque eu pensava assim, meu Deus, como que eu vou ver uma policial e me esquivar dela, pedir licença e me esquivar, se eu tenho que andar de cabeça baixa, eu não posso olhar pra frente. Mas eu fui tentando, né? Deixei a cabeça baixa, fui andando com as mãos para trás. Toda vez que vi uma policial, com licença, senhora, mudava de lado e ia me orientando porque elas falavam à frente. Quando mandava parar, parava, aí tinha que olhar para a parede, com as mãos para trás. Aí quando ela mandava seguir, aí novamente eu me voltava para frente e ia seguindo. Isso até chegar ao meu isolamento 03, que era uma porta assim toda chapada, só que de ferro. Aí dava para uma área externazinha, as grades eram azul, cor azul, e do lado tinha um portão de grade e ali estava a cama de cimento, tinha uma mureta que separava a cama de cimento da pia, daquilo que seria o banheiro. O vaso, ao invés de ser um buraco no chão, ele era sobressalente, mas todo ladeado de tijolo, acho que para não arrancar, e tinha um chuveiro. Aí um tempo
e eu descalço. Aí eu pude olhar melhor o kit. No kit veio uma caneca de plástico, uma colher de plástico também. E na caneca de plástico tinha uma inscrição assim com os sintomas de tuberculose. Como estava muito frio, eu estava descalço, eu pensei, meu Deus, me protege de alguma doença. Tinha também tipo uma espécie de varal de plástico, feita com plástico que alguma presa deve ter deixado ali. E eu só pensava assim, em pular e deixar o meu pescoço, né? Tipo, para se eu quisesse me enforcar. Mas foram pensamentos que passaram, mas não foram tão tentadores como foi na cela da Polícia Federal, o pensamento de colocar minha cabeça no vaso sanitário. Um tempo depois chegou uma outra presa e levou um colchão para mim. Aí eu fiquei morrendo de medo, porque eu não sabia por onde tinha passado aquele colchão, eu fiquei com medo de pegar alguma doença de pele. E elas levaram um cobertor. Aí eu peguei esse cobertor, dobrei e meio que pensei assim, vou dormir me colocando por dentro desse cobertor. Aliás, gente, eu falei que pôde entrar uma manta comigo, mas na verdade não pôde entrar não. Eu só tinha esse cobertor mesmo. Não pôde entrar a manta não. Eu senti muito frio, gente. Muito frio. Já estava quase no final do dia. Começou a escurecer. O vento entrava pela grade, porque, como eu falei, tinha essa área como se fosse um pequeno pátio de frente para a cela. Comecei a rezar, a outra presa ficou numa outra cela ao lado, não dava para ver, nós nos vermos. Sugeri de rezarmos o rosário. Começamos a rezar o rosário. Aí as outras presas começaram a reclamar, a rezar o Pai Nosso, fazer um rosário de Pai Nosso. E daí a policial veio, aliás, uma voz, né? Que eu não sei se foi a policial ou não, ordenou que a gente ficasse quieta. Que não adiantava mais rezar. Eu comecei a rezar em silêncio. Chegou a janta, aí veio, elas deram a ordem, né, de que toda vez que chegasse uma policial na porta da cela, tinha que ir pro fundo da cela, ficar com as mãos para trás. Era assim, interna, fundo de cela. Elas gritavam. E esperar a ordem. Aí, no caso, eu recebi a ordem. Fui pegar a janta. Algumas policiais entregavam na mão, outras deixavam no chão. E eu tinha que passar a comida por entre a grade. A comida tinha um cheiro muito ruim e um gosto pior ainda. Mas eu tentava comer. Nem sempre eu conseguia. Essa foi a primeira noite. Dia seguinte, eu não sabia como que ia ser a rotina, eu não sabia se tinha banho de sol. Eu pensava que nem tinha banho de sol. E eu estava sempre atenta ao barulho de chave, molho de chave e ao barulho das grades. E eu sempre com medo de não estar pronta no fundo da cela. Eu não queria levar bronca. Eu tinha medo de falar com os policiais. E mesmo assim eu levava, por exemplo, eu coloquei o lixo
da comida da noite anterior, aliás, do lado da cama de cimento. Aí a policial reclamou, falou que eu tinha que deixar do lado de fora, do lado da cela. Foi assim. Aí no dia seguinte, né, eu pude ver as coisas horrorosas, que não sei como que as presas conseguiam cavucar a parede e deixar coisas escritas ali, muitas coisas com erro de português. Aí eu pensava, meu Deus, será que eu vou emburrecer nesse lugar? Desenho de maconha, muita coisa de briga, né? Apelido de bandido, artigo, orgulho dos crimes que cometeram. Só tinha palavras de horror. Lesbianismo também. Aí eu chorava muito nos primeiros dias. Eu ajoelhava de frente para minha cama de cimento, olhava para aquele cimento e falava, meu Deus, o que eu fiz para vir parar aqui? O que eu fiz para vir parar aqui? O que eu falei? Como que esse ministro foi me enxergar? O que eu fiz que chamou a atenção dele? E até hoje eu não sei. Eu não sei. Eu falava, meu Deus, como que eu vim parar aqui? E eu chorava muito, e eu chorava de soluçar todos os dias. Nesse segundo dia eu ainda estava descalça. Daí fui conduzida na parte da tarde para um posto médico lá dentro do presídio. Eu tive que ser algemada com as mãos para trás. E eu tive que ser, não, eu fui. Porque ter que ser, eu não tinha nem que ter sido presa. Fui algemada com as mãos para trás. A policial riu porque ela não estava conseguindo me algemar. Ela foi... Eu sou muito magrinha. Aí ela mandou eu juntar as mãos. Você não gosta de rezar? Junta as mãos para rezar na parte para trás do corpo. Você nunca foi algemada, não? Vai aprender a ser algemada agora. Me algemou. Daí eu, novamente, aquele esquema de ir andando à frente. Na hora de parar, tinha que parar olhando para a parede. Depois segue adiante, pede licença para policial. Quando estiver no corredor, não pode passar do lado dela. Muda de lado, cabeça baixa. Até que eu cheguei a um camburão. Aí mandaram eu entrar algemada com as mãos para trás. Eu tive que entrar no camburão. E é bem difícil, né? Porque eu sou baixinha, o camburão é alto. Foi bem difícil, na verdade. É bem difícil você andar de costas, ainda mais subir no camburão. E eles ligam a sirene quando te levam, mesmo para outro lugar dentro do próprio presídio. Lá cheguei descalça. Fiz exame da glicose, falei que eu era pré-diabética, minha glicose deu, não lembro quanto que deu, mas eu acho que deu 180, alguma coisa assim. Não recebi alimentação especial por conta disso. Fiz outros exames, aí tive com o médico, falei que eu tava com dor de cabeça, tive com a psicóloga, falei que eu tava pedi esse Citalopram, porque eu pensei, se eu tomar esse Citalopram, pelo menos eu vou encarar de uma maneira um pouquinho melhor isso daqui. Mas ela falou que não podia dar remédio assim. Aí eu falei o motivo que eu tava ali, assim, motivo não. Eu falei, olha, eu tô aqui porque o ministro Alexandre de Moraes mandou. Eu não sei o que eu fiz. Eu não sei porque que eu tô aqui. Aí eu senti que uma policial que estava acompanhando me tratou um pouquinho diferente, né? Por conta disso. Uma coisa que eu tenho que falar também. Na noite anterior, a diretora do presídio esteve na cela
para dizer que tinha recebido também a notícia de que a gente estava ameaçada, mas que as funcionárias dela não iriam fazer nada conosco, né? Que as policiais não agridem e que a gente ficaria naquela cela de isolamento por 14 dias e depois iria para a massa, ficar junto com as outras presas. Mas que não era pra gente ter medo das outras presas. Aí eu falei, mas a gente tá ameaçado. Aí ela falou, se aconteceu alguma coisa ou você sentir que vai acontecer, é só chamar a polícia, a policial. Mas a sua prisão é temporária, então vocês devem ficar aqui 5 dias. Renováveis por mais 5 dias. Se você, acaso se transformar em prisão preventiva, que aí vocês vão permanecer e vão depois para massa. Foi o que a diretora do presídio tinha falado na noite anterior. Aí eu fiquei morrendo de medo de cair na preventiva, né? Mas voltando para o assunto do atendimento médico. Fui a um dentista também, ali no posto médico, e depois novamente fui conduzida com as mãos para trás, camburão, com a sirene ligada. Um tempo depois, a policial foi lá na cela e levou um paracetamol para mim, que eu tinha me falado que eu tava com dor de cabeça pro médico. E lá você só pode tomar remédio com receita médica. Daí a policial notou que eu tava descalça. Perguntou quanto que eu calçava. No dia seguinte levaram um chinelo pra mim, um chinelo branco. Agora eu vou falar sobre a alimentação. A alimentação vinha no café um pão que parecia um pão amassado pelo diabo mesmo, pão que o diabo amassou. Um pão bem assim, tipo de cachorro quente, mais duro, mais endurecido. Uma caixinha de achocolatado. E como eu falei, eu sou pré-diabética, mas era a coisa mais melhor comível que eu recebia, menos pior, né, digamos assim, que eu recebia para comer. Na parte da tarde vinha o almoço, não sei dizer hora, não, eu perdi noção de hora naquele lugar. Vinha o almoço, a comida era muito ruim, eu não conseguia comer direito, quando eu comia eu sentia o estômago embrulhar. E eu comecei a sentir fome nos outros dias. Fome a ponto de doer quando eu me movimentava. Isso daqui, principalmente o esôfago doía muito. Só que mesmo quando vinha comida, eu tentava comer logo que vinha para aproveitar que enquanto estava quente, mas mesmo assim eu não conseguia comer muito. E a janta? Não tinha lanche. Aí no almoço, além da comida, vinha umas caixinhas de suco. Eu fiquei me alimentando mais dessas caixinhas de suco, mesmo eu sendo pré-diabética. A água para beber era a água da pia, da torneira. O banho, eu fiquei 8 dias sem tomar banho. Eu só fui tomar banho no último dia. O que eu fazia era uma higiene. Eu pegava a canequinha de água, pegava o sabonete, ensaboava, passava nas minhas partes íntimas, na axila também, e ia molhando com a canequinha, porque tava muito frio, gente, tava muito frio lá em Brasília nessa época. Aí no último dia eu tomei coragem, tomei um banho, até lavei a cabeça com um sabonete também, embaixo daquele chuveiro. Os 5 primeiros dias eram só lágrimas, eu chorava muito, 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 pedia muito Espírito Santo de Deus,
já que eu estava reprimida de rezar vocalmente, eu tentava cantar baixinho alguns louvores, principalmente louvores da irmã Kelly Patrícia, da comunidade católica Shalom. E depois de alguns dias eu recebi na cela que a policial levou um livro de Santa Filomena. Eu li esse livro praticamente em um dia e meio, né? Eu fiquei assim, ociosa, né? Eu não queria, eu ia terminar em um dia aquele livro, mas falei, não, gente, senão eu não vou ter o que fazer nos outros dias. Eu rezava o rosário todos os dias, e a partir do 5º dia, né, no 6º dia praticamente, eu comecei a me sentir mais confiante. O oficial de justiça esteve lá no 5º dia e levou a prorrogação da prisão. Pude ficar com a cópia desse documento e assim, fiquei me questionando se o oficial de justiça podia entrar, por que os advogados não? Eles falavam que, a diretora do presídio falou isso também no primeiro dia, que os advogados só poderiam ter contato conosco depois de 15 dias, que eu não poderia ter contato com o advogado. E aí ficava aquele clima, né, sem saber notícias do mundo, sem saber o que estava acontecendo do lado de fora. Foi horrível, horrível. E aí eu pensava comigo mesma na cela, a única pessoa que eu conheço que sabe de todas as coisas, que sabe o que está acontecendo lá fora, é Deus. Então eu só tenho Deus para fazer contato. E eu comecei a rezar muito, dessa vez com confiança. E aquela Érica que estava morrendo de medo, inclusive das outras presas, foi ficando um pouquinho, medo de falar com a policial, foi ficando um pouco mais autoconfiante. As presas começaram a gritar, elas tinham visto alguma coisa na televisão. Da minha cela à noite dava para ouvir o barulho da novela da Globo, dos comerciais da Globo, do Jornal Nacional, da entradinha do Jornal Nacional. Então, elas tinham visto alguma coisa na televisão que falou da nossa prisão, e elas começaram a gritar que tinham visto foto da outra presa com arma, que começaram a gritar nos chamando de terrorista, de bolsonarista. Cadê o Bolsonaro para nos ver? Cadê a Michelle Bolsonaro que não ia nos visitar? E que falava que a gente tinha que morrer e que elas gostavam do Lula. E assim, isso se repetiu várias vezes ao longo da prisão. E elas não falavam, elas berravam, porque o falar entre elas já era grito, né? E nessa hora que elas vinham contra nós, eram berros, e principalmente à noite. Então eu não conseguia dormir direito. Quando eu ouvia barulho de grade e de chave, eu pensava, meu Deus, será que alguma policial vai deixar alguma bandida entrar aqui para fazer maldade comigo? Será que elas vão invadir a minha cela? Eu dormia morrendo de medo de acontecer alguma coisa comigo na escuridão da noite, porque a cela fica escura, não tem luz na cela. O que tinha era a luz do corredor que penetrava por umas frestas dentro da minha cela, mas mesmo assim não dava para enxergar quase nada. À noite já não dava para enxergar nada dentro da minha cela. Então, quando eu recebia comida no escuro. Foi assim, muito assustador. Muito assustador. E assim, eu já falei, né, sobre as represálias que eu sofri. Elas falavam também que iam envenenar a comida, e acontecia também outras situações, como outras presas que passavam mal, e teve uma presa que eu acho que teve algum problema no vaso sanitário, e a água veio escorrendo pelo corredor, penetrou a minha cela, né, vazou para minha cela, e aquele cheiro de cocô, de fezes, e eu não tinha para onde ir, eu estava presa ali, eu tinha que conviver com aquilo. Um outro dia que uma presa vomitou, então
e o cheiro do vômito vem e você não tem como escapar daquilo. E elas perguntavam, quando alguma presa passava mal, se tinha sido as bolsonaristas, porque se fosse a bolsonarista, tinha que ser deixada para morrer. Tinha que gritar, gritar, gritar para abafar o som da nossa voz e a gente não ser socorrida pela policial. Eu fui proibida de rezar, né, vocalmente, mas todo dia de manhã elas faziam um culto protestante, com gritos, com palmas, e não tenho nada contra isso, mas eu não podia rezar o terço, tentar rezar o terço junto com a colega da outra cela, né? Então, assim, intolerância religiosa, com certeza, isso. Eu passei por esse tipo de situação. Aí, no quinto dia, esteve o oficial de justiça e entregou a prorrogação da prisão. Eu tinha muito medo, né, que eu não tinha contato de ninguém decorado. Aí eu perguntei para outra presa, porque dava para conversar com ela no banho de sol, qual era o telefone dos advogados para eu anotar. Aí eu anotei com pasta de dente atrás da folha a cópia da prorrogação da prisão. E quando eu fui ler a prorrogação da prisão, tinham coisas assim, para mim que não caberia, tipo, privar-me da minha liberdade de ir e vir para descobrir quem administrava a conta de Instagram, coisas do tipo. Eu fiquei muito triste, muito revoltada com isso. Mas eu não tinha a que recorrer, só a Deus. E eu passei a confiar com toda a minha força que Deus me tiraria dali. Nos outros dias, né, novamente, novas ameaças, a fome me corroendo, eu comecei a sentir um gosto de sangue também. Depois eu coloquei o dedo e vi que eu tava com como se fosse uma rachadura aqui, que não deu pra ver, na verdade. Eu falei, meu Deus, eu preciso me hidratar, eu preciso tomar mais água da torneira, que eu evitava tomar água da torneira. Eu tinha muito medo de pegar alguma doença. No penúltimo dia na prisão, à noite, as policiais vieram e falaram assim, chamaram meu nome, chamaram o nome da outra presa e falaram que a gente seria solta, só que eu não poderia sair com a roupa da penitenciária e elas não guardaram a minha roupa. Eu não tinha roupa para vestir. Aí eu pensei, eu vou sair com a calcinha, né? Ou então a enrolada no cobertor. Porque eu não tinha roupa. Tirei as coisas da cela. Quando eu tava no corredor olhando para a parede esperando para sair, elas vieram falar que era outras pessoas que tinham o mesmo nome meu e da outra presa que estavam na mesma ala minha, que a gente não seria solta ainda. Aí eu falei, meu Deus, não acredito nisso. Mas eu fiquei confiante de que aquilo era um sinal de que eu seria solta no outro dia, no dia seguinte. As outras presas escutaram e pensaram que só uma de nós tinha sido solta. Aí o meu último dia na penitenciária, eu escutei elas gritando o meu nome o dia inteiro, falando que eu tava com medo delas e falando que sabia que eu tava no isolamento 3 e que eu... Primeiro falaram que eu não precisava ter medo delas, depois falaram que iam me pegar. E aí eu fui ficando muito assustada e elas pensaram que a outra pessoa tinha sido solta e eu fiquei pra trás. Tá vendo? Você ficou pra trás. E assim, quando chegou no final não sei dizer o horário, né? Não tinha noção de hora. Mas depois do almoço, aí chegou uma policial e falou, você vai pra casa. E já me trouxe uma muda de roupa que era de outra presa. Eu saía sem
as roupas que eu deixei. Eu troquei a roupa. Um pouco tempo depois que eu troquei a roupa, apareceu um policial homem na minha cela para ver alguma coisa de documentação. Se ele tivesse chegado alguns instantes antes, ele teria me visto sem roupa, trocando de roupa. Aí eu tive que juntar todas as coisas, levar para o corredor, continuar olhando para a parede, esperar a ordem, porque eu continuava sendo tratada como uma presa. Daí eu fui estranhando, porque se eu estava em liberdade, por que eu estava sendo tratada ainda como uma presa? Até que num determinado ponto, a policial ficou perguntando, né, se tinha filho, coisa do tipo, da onde que era. Aí eu tava com uma blusa branca bem fininha, e eu tava sem sutiã. Pedi, a outra presa falou que tinha um sutiã para me emprestar, que tinha entrado, que não era sem aro. Então aí a policial permitiu que eu fosse no banheiro colocar, para não ficar com os seios à mostra. E depois fui conduzida para um camburão. E desse camburão fui conduzida com sirene, com escolta policial, para um lugar que eu não sabia qual era. Aí que foi a central de monitoramento. Eu não ia entrar em liberdade, eu ia ficar em prisão domiciliar. E foi uma grande confusão. Quando chegamos no CIMI já estava escurecendo. E primeiro eu pensei que eu teria que ficar em Brasília e perguntei se eu poderia ficar na mesma casa da outra presa, porque eu não tinha para onde ir em Brasília. Em princípio a policial falou que sim, depois eles ficaram totalmente desconcertados. Falou que tinha que esperar uma ordem da juíza, aí que a gente teria que ficar aguardando. Depois chegaram os outros presos, inclusive com a prorrogação da prisão, que eu fui saber que mais pessoas tinham sido presas. E enquanto isso, mandaram aguardar numa sala. Depois foram fazer os procedimentos, tirar foto, colocar a tornozeleira. E foi uma grande confusão de informações. A hora vinha algum policial e falava: você é a menina que trabalha na creche? Você vai perder seu emprego. Estão te caçando lá na sua cidade. E eu ficava muito confusa com isso. Aí depois alguém falou que um outro advogado, que tinha mudado a defesa, não seria mais os mesmos advogados, que um outro advogado tinha conseguido fazer contato com a minha família. E eu fui ficando para trás, eu fui praticamente a última a sair lá da central de monitoramento, e eu fui levada para um hotel. Não fui eu quem deu o endereço do hotel, e o hotel era carérrimo, era o Golden Tulip, e eu só tava com a minha identidade e a roupa do presídio, e o kitzinho da tornozeleira que eu recebi. E foi horrível porque eu tava sem meu dinheiro, sem meu cartão. Perguntei se tinha algum caixa eletrônico no hotel, eles falaram que não tinha, porque senão eu poderia, através da biometria, sacar dinheiro. E chegando lá, não tinha... Falaram que tinha uma reserva, não tava nada pago ainda, eu teria que pagar e eu tava sem dinheiro. E
Aí a advogada que estava comigo chamou um outro advogado, ele teve que pagar. E eu falei que eu tava morrendo de fome, porque eu tava alguns dias sem conseguir comer. Ele pagou a janta pra mim. Mesmo eu não me sentia à vontade, porque eu tava sem minha roupa, sem minhas coisas, sem meu cartão, só com a identidade na mão e o kitzinho da tornozeleira, com uma roupa horrorosa, num lugar, num ambiente em que as pessoas estavam bem arrumadas e eu tava ainda com a tornozeleira eletrônica, com aquele acessório, me sentindo profundamente humilhada. Aí no dia seguinte, eu tive direito ao café da manhã, fiquei esperando dar o horário do check-out e ninguém aparecia. Deu o horário do check-out, eu tava com sede, aí eu tinha pegado uma água no frigobar e eu não tinha dinheiro para pagar aquela água. Eu tive que ficar esperando alguém aparecer. Eu falei, pelo amor de Deus, paga a água que eu tomei. E eu já tava com sede de novo e não tinha dinheiro. Eu tive que ficar esperando alguém aparecer. Aí o advogado apareceu, me levou para a central de monitoramento, falou que eu ficaria na casa de uma família amiga dele que tinha aceitado me receber. E eu não conhecia essas pessoas e trocou o endereço. E eu agradeço a Deus por essa família, assim, porque eu não os conhecia, eles não me conheciam e eles me acolheram sem me cobrar nada. E foi difícil voltar a fazer contato com a minha família, porque eu não tinha telefone. O telefone que eu tinha recebido de doação era um aparelho muito precário, então eu não conseguia me comunicar direito, mas depois de um tempo eu descobri que algumas pessoas muito queridas não queriam falar comigo ainda. Isso foi muito torturante para mim, porque tinham acreditado na versão da imprensa, pensado que realmente eu tinha feito alguma coisa errada. E eu pensei que eu fosse ficar alguns dias com a tornozeleira e voltar para casa. E não foi isso que aconteceu. Eu acabei ficando quase 8 meses em Brasília. E nesse meio período né? Quase nessa gestação, quase uma gestação, quase 9 meses, eu fiquei meses na casa dessa família. Depois eu recebi uma ordem de despejo porque eu não conseguia voltar para casa. Para ver se com a ordem de despejo eu conseguiria. Aí eu tive que alugar uma casa em Brasília, contar com doação de pessoas da minha família aqui em Campos e de estranhos em Brasília. Aí quando eu não podia sair da casa para nada, não podia sair para fazer compras, não podia sair para comprar coisas que eram necessárias para casa, itens assim. Eu me lembro que eu cheguei numa situação que eu precisei de doação de copo, de talher, de prato, de itens de cozinha, de tudo que vocês podem imaginar, de coberta, porque eu não podia sair. E ter copo, gente, um copo de vidro pra mim era luxo. Pessoal, tô aqui agradecendo. Não posso falar o nome da instituição que me ajudou, mas graças a Deus uma ONG aqui de Brasília enviou esses mantimentos para mim. Mandou também uma cesta básica que tá aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Mandaram também essas coisas aqui para mim. Então, isso daqui também veio na cesta básica. Muito obrigada. Muito obrigada. E depois, a minha família estava ficando numa situação apertada de me mandar dinheiro também. Procurou um outro advogado aqui em Campos, um advogado de um grupo político. E esse advogado tinha um contato com outro advogado em Brasília. Aí conseguimos
que eu viesse para a cidade em fevereiro de 2021. Eu cheguei magrérrima, minha tia ficou espantada quando me viu. E eu pude tirar a tornozeleira em Brasília, vir sem a tornozeleira. E assim, ficar aguardando a Justiça Federal de Campos resolver o que faria comigo. Até que um dia chegou o oficial de justiça aqui em casa e ordenou que eu colocasse a tornozeleira. Aí eu tive que ir pro presídio feminino, pro patronato, que fica encostado no mesmo anexo ao presídio, e ficar numa fila com outros bandidos. Com outros bandidos não, com bandidos, porque eu não sou bandida. Mas eu tive que ficar no meio dos bandidos, como se eu fosse uma bandida, e correndo o risco de levar tiro, porque a parede do patronato ela é cheia de buracos de bala, porque quando alguém de facção rival vê um inimigo ali, sai atirando. Então eu corri esse risco. Um tempo depois, o ministro Alexandre de Moraes arquivou o inquérito dos atos antidemocráticos, não chegou praticamente a conclusão nenhuma. Os outros presos que tinham permanecido com o processo em Brasília tiveram que ir para Brasília, tirar a tornozeleira lá, mas eu, por ter sido transferida para Campos, para a Justiça Federal de Campos, eu tive que aguardar a Justiça Federal daqui receber a comunicação de lá, de Brasília, da juíza de Brasília, para decidir pela minha soltura. E aí no dia 7 de julho, finalmente eu tirei a tornozeleira. Gente, eu tentei resumir, porque foi muita coisa que aconteceu. Aí no dia 7 de julho eu tirei a tornozeleira, mas as sequelas ficaram. Durante a prisão domiciliar em Brasília, eu tive, no mês de janeiro, um travamento no maxilar, devido a fatores emocionais. E comecei a ter crise de pânico também. Eu tenho laudo médico de Brasília, eu tenho laudo da dentista de Brasília que me atendeu. Mas eu não pude me tratar direito. O máximo que eu consegui fazer em Brasília foi uma fisioterapia. Uma fisioterapeuta que ia lá na residência. E foi uma luta para eu conseguir atendimento médico. Eu fiquei muito desesperada. Vou deixar até um vídeo com vocês aí. Oi. Eu preciso que alguém me ajude aqui em Brasília a marcar médico no posto de saúde. Eu não sei qual é o... Bom, fiquei sabendo que o posto de saúde mais perto da minha casa é o do Lago Sul. Eu tô me sentindo muito mal. E eu tenho sentido nos últimos dias dor na coluna, dor na cervical. Muita tensão por aqui, só que agora tá pior, porque eu tô sentindo maxilar. Hoje de manhã eu não consegui comer o pão, porque eu não consegui abrir a boca. Comi só um pouquinho. Agora quando eu fui escovar os dentes eu senti estalando o maxilar. E agora na hora do almoço eu pedi até um macarrão. Na rua eu tinha comida para fazer aqui, mas não era nada mais assim pastoso. Falei, vou comer macarrão, que macarrão desce escorregando, né? E não consegui comer o almoço todo, porque eu não tô conseguindo abrir muito a boca. Fazer isso daqui dói. E eu tô com muito medo de passar mal sozinha. De ter alguma coisa sozinha. É uma conhecida aqui de Brasília, que mora longe, né? Como quase todo mundo aqui. Me passou o contato da psiquiatra dela. Ela atende lá na Asa Norte, R$300. Só que para ir lá na Asa Norte, vou ter que ir. Tem todo aquele trâmite. O problema é que toda vez que eu saio, eu não gosto de sair. Porque toda vez que eu saio, tem que pedir autorização. E depois tem que ir lá longe, levar o comprovante
de que eu estive no lugar. É tudo muito longe. Aí eu vi também uma fisioterapia. Ai, que dor. Tá doendo aqui. Ai. Eu também vi uma fisioterapia aqui perto. Mas a avaliação é feita na clínica. E pra ir eu vou ter que pedir autorização também. E por mais que a clínica seja aqui do lado, depois que eu for na clínica eu tenho que levar o comprovante lá no CIA, que é longe pra caramba daqui. Tá muito tenso. Não tem com quem conversar. Meus amigos de campus são poucos os que eu tinha abertura assim. Eu tentei conversar com alguns amigos no final de semana, mas eles estavam ocupados. É isso. Tá doendo tudo aqui. Meu Deus. Tá travando a ATM. Isso, vou ver se eu consigo dormir. Pra ver se eu esqueço a dor. E até hoje eu não consigo mastigar direito, não consigo falar durante muito tempo. Hoje eu faço tratamento da ATM com fisioterapia, no dentista, também com ortopedista e faço acompanhamento psiquiátrico e também acompanhamento com uma filósofa clínica, que é uma espécie de terapia. Em setembro do ano passado, eu estive com a ministra Damares no CIPAC Brasil e fui recebida por ela no Ministério dos Direitos Humanos e ela me orientou que eu fizesse uma denúncia de violação de direitos humanos na ouvidoria do próprio Ministério. E também ela me esclareceu que eu tinha um prazo de 5 anos para poder entrar na justiça depois da prisão e recorrer pela reparação. Recentemente eu terminei de escrever o meu relato de denúncia de violação de direitos humanos. Eu protocolei no Ministério dos Direitos Humanos e também encaminhei para a Secretaria Municipal de Direitos Humanos, na tentativa de conseguir a reparação. Também protocolei no site GovBR direcionado à Presidência da República. Eu quero tentar todas as vias, sejam elas administrativas, políticas ou até judiciárias, conseguir esse meu pleito. Eu ainda não estive na Defensoria Pública, mas eu vou seguir em frente. Eu estou com Deus e eu não posso deixar isso passar em branco. Isso aconteceu comigo ontem. Não sei, no atual cenário em que vivemos, se isso pode se repetir comigo, se pode se repetir com qualquer outra pessoa como você. Então não dá para deixar. Não dá para deixar passar em branco. Tudo por Jesus, nada sem Maria.